Bem-vindos, mais uma vez, bem-vindos a Crimes, Vinho, Maquilhagem, comigo, Cátia Solange. Para quem não me conhece, eu adoro fazer maquilhagem, ler, ver coisas de crime de vida real e com os meus bons amigos e amigas eu gosto de beber um vinhinho. Então combinei isso tudo e todas as semanas faço um vídeo para estar com vocês, para ouvirem, para me dizerem o que gostam, partilhar, gostar, subscrever. Vamos falar sobre o Anthony Alan Shore. Ele é um assassino de séries, mata mais que uma vez. Avisam, neste vídeo eu vou falar sobre violações, molestamento de crianças, maus tratos de animais e muitas mortes. Este episódio eu mudei um bocadinho do que é que vou falar. Vou falar de duas das vítimas dele. Vou falar também vou mostrar também dos sinais todos de quando ele estava a crescer. Quando ele estava a crescer, ele mostrou todas as características de uma pessoa que poderia ser ou que se poderia tornar um assassino de série. O que eu quero dizer é, se tivessem visto esses sinais, os pais ou alguém, se lhe tivesse ido buscar ajuda, não se sabe o que podia ter acontecido, talvez podia ter prevenido algumas mortes ou não, mas pelo menos se sabia que estava ali algo que precisava de ter ajuda psicológica. E até já, vou por essa maquilhagem. O Anthony nasceu em 1962. Ele já desde criança que estava a mostrar que tinha dois grandes impulsos. Um era molestar meninas e o outro era, ele tinha que ser sempre o centro das atenções. Quando era pequeno, a mãe tinha que lhe comprar a roupa interior. Toda tinha que ser feita de seda. Ele detestava estar sujo. Na escola, infelizmente, não era assim tão bom para ele. Os colegas dele batiam-lhe, faziam um pouco dele, seguiam, é o que chamam agora o bullying, não é? Antigamente os relativos não se envolviam nisso. Eles esperavam que as crianças se vissem livre disso. O que diziam antigamente não era é também para o pôr mais forte, deixa estar, deixa bater nele, deixa ele resolver os problemas que assim também fica mais forte. Agora, felizmente, já se sabe muito bem o mal que isso é para uma criança crescer e estar ali na escola a ser seguido e bater-lhe. Isso faz muito mal a qualquer uma criança. Como muitos assassinos de série, eles sempre, quase todos, tiveram o mesmo problema na escola. Ele desde muito novo que se portava muito estranho com meninas. Desde a idade dos 12, 13, ele tinha um jogo com a irmã. Eles iam os dois, a irmã, a Gina, batia à porta, que é para as meninas serem cá para fora. Quer dizer, não, ele escolhia as meninas que queria, seguia-as, aprendia onde é que era a casa delas e depois ia com a irmã, a casa delas, a irmã é que batia à porta, trazia-as para fora, tipo, querem vir brincar, venham cá para fora. E depois, quando elas chegavam cá fora, ele agredia-as sexualmente, começava-lhes a tocar isso tudo e dizia à irmã para ir para outro sítio, para ir para além. Essa é mais uma das coisas, se pensarem bem que antigamente também as pessoas adultas não ligavam tanto. Uma coisas íntimas dessas a outra criança, agora já se sabe que se tem que pegar nessa criança e levar a um psiquiatra. Felizmente, agora mais uma lição aprendida, já não se deixa só passar ao lado. Mas continuando a falar do Anthony, que é para seguir a maneira que ele cresceu. Pronto, com 13 anos ele andava então a molestar garotas, mas as garotas não eram da idade dele. O que parou ele de fazer isso foi que uma vez, a Gina, quando bateu à porta, era uma das professoras e ela viu o que é que eles estavam a fazer e foi aí que foi falar com a mãe de Gina e contou-lhes e foi aí que ela parou de fazer isso. A Gina começou a ver, ok, não posso fazer isto. Isso parou. O Anthony também com 13 anos começou a contar uma história à irmã.
começou a dizer que estava com os amigos a parte de trás de uma loja e que estava lá um mendigo. E ele e os amigos começaram a bater ao mendigo. Não era amigo, mendigo. Eu disse amigo? Não sei, mas era um mendigo, não era um amigo. Deitado lá e atrás da loja, e eles decidiram começar a bater ao mendigo. Aparentemente, quando os amigos pararam e se foram embora, o Anthony voltou para trás e disse ele à irmã que acabou com o trabalho. Ele disse à irmã mais que uma vez que ele matou esse mendigo. Com 19 anos, o pai e a mãe já estavam divorciados. O Anthony decidiu que tinha um novo jogo para brincar com a irmã, porque ele queria ter uma namorada e não tinha namorada. Foi isso que disse à irmã. Então o que faziam era, andavam no carro a passear e depois iam ao pé dos colégios ou das escolas secundárias e viam-se alguma das raparigas que queria uma boleia. E porque a irmã estava dentro do carro, elas sentiam-se confortáveis de entrar no carro, entravam e ele dava-lhe uma boleia. Só que a irmã disse que depois ele deixava a irmã em casa e continuava com elas. Ela com essa idade já começou a pensar, está aqui algo errado, e confrontou. Ele disse, não, isto é o que os homens estão todos a fazer para ter uma namorada. E ela acreditou-se. Não sei bem a que idade é que isso parou, mas aos 24 anos de idade, foi aí que ele se tornou um assassino. Em 1886, a Lori Lee Temberley tinha 15 anos e foi a primeira pessoa que ele matou. Esperem. A primeira pessoa que ele diz que matou. Passados 6 anos, a próxima vítima foi a Maria del Carmen. Ela saiu de casa às 6 da manhã e em 1992, às 6 da manhã, para ela ir trabalhar, ele apanhou-a, abusou dela sexualmente e estrangulou-a. A seguir foi a Selma Jake. Ela só tinha 14 aninhos. Em outubro de 1993, o Shore entrou em casa dela, agrediu-a muito, muito, abusou-a sexualmente, mas ali passou-se algo porque ele fugiu e deixou-a viver. Ela é uma sobrevivente. Um ano depois, infelizmente, a próxima vítima dele só tinha 9 anos. Ele bateu-lhe muito, depois é que a violou e depois estrangulou. A seguir, em 1994, ele encontrou a Diana Rebler, onde a abusou sexualmente, mais uma vez, e estrangulou da mesma maneira que as outras. Dia 6 de julho de 1995, ele deu boleia a outra vítima chamada Dana Sanchez. Ao lhe dar boleia, ele bateu-lhe muito, ficou toda pisada, depois é que a violou e logo aí a seguir matou-a. Pôs-a atrás de um supermercado e deixou o corpo. Só começou a ficar impaciente passados 7 dias que ainda não tinha descoberto o corpo. E ele gosta de atenção, não é? Então ele telefonou a um sítio de notícias de televisão e disse, olha, vocês têm um assassínio de série aqui à caça e já agora aqui está o corpo da outra vítima. Ele já não conseguia esperar para encontrar os corpos para ser famoso. Pelo que investiguei, basta ter uma destas 3 qualidades para ser um assassino de série. E ele tinha muitas mais a crescer, por isso vou dar a lista delas. A primeira é ele ao crescer, ele cresceu numa família muito tóxica. O pai e a mãe estavam sempre a discutir, não havia amor entre eles, era sempre discutir. Ao crescer ele também mostrava muito que não se dava com ninguém, chateava-se com coisas muito fácil e ao chatear-se não conseguia sair desse estado de raiva por um tempo. Com 5 aninhos, ele matou o gato do vizinho porque ele queria brincar com o gato e o vizinho disse-lhe que não. Com 5 anos. Ao mesmo tempo, estava a discutir com a irmã. Nessa discussão, ele pega numa chave de fendas, a dizer vou-te espetar. A irmã não se acreditou. Ele espetou a chave de fendas na cabeça da irmã. A irmã teve que ir para um hospital. Mais uma vez, 5, 6 anos. E depois, claro, a coisa maior delas todas era ele a molestar
crianças. Ok, agora já falamos já falamos das vítimas, de que ele contou os pormenores quando foi preso, das vítimas que ele matou. Por isso agora vamos seguir. Agora vou falar das outras duas vítimas dele, as filhas dele. Elas sofreram muito e eu pensei, merecem ter aqui um bocadinho de tempo. Os pais delas separaram-se quando elas eram muito novas. Quando se separaram, elas ficaram a viver com a mãe, mas mesmo pouquinho tempo. Depois a mãe começou a namorar com este homem e pediu ao pai, ao Anthony, se queria ficar com elas. O Anthony disse logo que sim. A mãe pagava por mês o dinheiro que tinha para pagar para elas viverem com o pai. E as meninas ficaram super contentes porque desde o divórcio e desde que nasceram, o pai e elas divertiam-se muito. Quando elas iam lá ao fim de semana, o pai levava-as sempre ao zoo ou ao aquário. Tinha sempre qualquer coisa divertida a fazer com elas. Elas começaram logo a notar as coisas um bocadinho diferentes do pai que elas conheciam. Por exemplo, não havia comida em casa. A única coisa que elas tinham para comer era um jarro muito grande de manteiga de amendoim, peanut butter. A maioria do tempo, a manteiga de amendoim tinha formigas e tinha mosquitos. Ele disse, ou comeis isso ou não comeis nada. Como se isso não chegasse, enquanto que elas estavam a comer essas sandes cheias de formigas, o pai fazia para ele todas as noites um comer decente. Ele fazia bife, ele fazia costeletas, ele fazia... Pronto, entendem? Ele fazia tudo do melhor para eles. E quando elas perguntaram, só te perguntaram uma vez, quando lhe perguntaram se podiam também comer ou porque é que elas não podem ter comer assim, ele disse, porque sou eu que ganho dinheiro. Quando vocês começarem a ganhar dinheiro, também podem comprar isso para vocês. A irmã do Anthony, lembram-se dela? Veio visitar e ficou lá um fim de semana. A irmã começou a achar muito estranho que ele, da maneira que ele lidava com elas, ele tinha que ser ele a dar-lhe banho. Também notou da maneira que ele dava um beijo, não é só nos lábios, como alguns pais e mães fazem, cada um é que sabe, mas também era da maneira que lhe tocava e o tempo que demorava a dar-lhe esse beijo na cara. Ela começou a ver também, não havia comida nenhuma em casa. Ela viu os sinais e começou a pensar, tu nem me digas com esta idade que ele está a fazer o mesmo que ele fazia. Ele está a abusar as crianças. E ficou cheia de medo. Então o que ela fez foi, ela quando chegou a casa falou com a mãe deles e disse, mãe, ele fazia isto antigamente às raparigas, molestava-as e eu acho que antigamente, quer dizer, com... Só um minuto, eu não consigo pôr as pestanas e falar ao mesmo tempo. Já venho. Então a irmã falou com a mãe e contou-lhe essa verdade toda, o que é que ele fazia antigamente. Antigamente, ele já tinha 19 anos também. E a mãe disse, olha, se tens a certeza, se achas mesmo isso do teu irmão, telefona aos serviços sociais e vê o que é que eles podem fazer, se podem ir investigar. Mas como sempre, eles telefonaram ao pai a dizer que iam visitar. Claro, o pai treinou-as para dizer o que ele queria. Elas chegam lá a entrevistar para ver se ele estava a tratar bem ou não. E claro, as meninas responderam tudo do que o pai lhe disse para dizer e nada aconteceu. Ninguém as salvou. Enquanto que elas passavam fome, o pai comprava-lhes tudo do melhor. A melhor bicicleta, as melhores roupas, elas estavam que estar sempre limpas, todas bem aprontadas, tinham que falar o que ele dizia, que era para as aparências. Aparentemente o pai, todos os vizinhos, todos os amigos diziam que ele era um homem e um pai espetacular. Quando por trás de portas era o contrário. Depois, passado muito pouco tempo, começou o abuso, ele começou-lhes a bater. Elas se chateassem ou se chateassem a ele começava-lhe a bater nos pés, nas pernas e nunca as deixavam chorar.
Eu estou a falar de crianças com 5, 6 anos e mais para cima. Ele não conseguia aturar o choro delas, então o que fazia era bater-lhes mais, elas choravam ainda mais. Chegou ao momento de quando elas choravam tanto que ele pegava nelas, punha-as na cama, prendia-as assim com as pernas e com os pés e punha uma almofada para cima, por cima delas, não é para cima, por cima delas, para elas pararem de respirar, que é para pararem de chorar. Imaginem o horror. Ainda por cima, a Tiffany disse que elas pensavam que esse tratamento que estavam a levar era normal, que todos os pais faziam isso e que a culpa era delas. O pai trabalhava com linhas telefónicas em casa e compunhas. E havia dias, ou a maioria dos dias, ele saía às 6 da manhã e vinha para aí às 10 da noite. E mais uma vez elas pensavam que isso era normal, que os pais faziam isso. Não, ele é que estava fora de casa. O problema era quando ele ia trabalhar ou quando ele ia às noitadas. Ele passava a noite toda fora, ele estava a beber, a fazer drogas com os amigos, mas o que ele fazia era, ele prendia as garotas dentro de casa, mas não só com tranque. Punha também aquela madeira nas paredes, ia buscar o martelo nas paredes, nas janelas, ia buscar o martelo e punha-as lá mesmo presas dentro de casa. As filhas também se lembram que costumavam ter muitas festas com as amigas delas. Elas pediam-lhe para ir lá para casa, para brincarem, e elas adoravam ir, porque quando chegavam lá, o pai delas era completamente diferente. Era amoroso, brincava, escolhia o que elas usavam para vestir de roupa e dava ideias para o que estavam a brincar. Por exemplo, pensei que estáis num festival, eu vou-vos escolher a roupa. Ia buscar estes tops super apertados, mini saias, sapatos da... Pronto, vestia-as como umas pequeninas prostitutas. Fazia-lhes a maquilhagem e depois filmava. Passado pouco tempo, o pai, em vez de só filmar e olhar, mudou. As coisas mudaram. Ele começou a dar às filhas dele hot chocolate, chocolate quente, todas as noites. A Tiffany diz que a última coisa que se lembrava era que estava no sofá a ver televisão e logo a seguir acordava de manhã. E não entendia o porquê. Tanto ela como a irmã passavam pela mesma coisa. Até um dia. Um dia ela acordou com o pai em cima dela a abusá-la e com dor, claro, mas em vez de dizer alguma coisa ficou calada porque não queria que o pai soubesse que ela sabia, tinha medo do que lhe acontecia. Depois, no dia seguinte, decidiu não contar a ninguém, nem à irmã. Primeiro foi, se contasse à irmã, talvez ele fizesse o mesmo a ela, e ela preferia que ele só fizesse a ela. Segundo, tinha vergonha. Terceiro, queria não acreditar que era verdade o que estava a passar, então não contou a ninguém. Foi anos e anos disto e não contou a ninguém. Por vezes à noite ela dizia à irmã para não beber, a irmã perguntava-lhe o porquê e ela dizia que sabia mal. A irmã pensava, é barato, o que é que esperas? Depois desses anos todos a serem abusadas, com 12, 13 anos, o pai conheceu esta outra mulher e decidiu se casar. Então telefonou à mãe dele para ir buscar as garotas, porque eles queriam estar de lua de mel um tempo. Quando as garotas foram para lá, a avó estava a sofrer muito com as duas juntas, elas não falavam, elas só estavam juntas o tempo todo, vestiam-se de inverno e era verão. E então a avó decidiu pedir ajuda à irmã dela, a Gina, e levar a Tiffany para a casa dela, separá-las, que é para ver finalmente se algo se passava, porque a avó começou a pensar, aqui está algo de errado. E resultou. A Gina disse à Tiffany que o pai telefonou e que queria só lá a Tiffany para voltar e que a Amber ficava com a avó. Isso, claro, a Tiffany ficou cheia de medo. Eventualmente contou-lhe tudo o que se passou. A Gina telefona à mãe e conta-lhe. A mãe disse-lhe a Amber, a tua irmã contou umas coisas. Não lhe disse o que era e a Amber contou exatamente o que estava a passar e contou também que ela estava também a ser abusada à noite. A coisa triste disto foi telefonaram à polícia, tiraram-lhe o DNA, fizeram testes às meninas, deu para ver que elas tinham muito trauma. Ele teve que pagar $800 e levou prisão preventiva durante 8 anos.
É triste, muito triste. Mas uma coisa boa que saiu disso foi, por lhe terem tirado o DNA, foi com esse DNA, passado 2 anos, quando abriram o caso das meninas que tinham sido estranguladas, foi aí que notaram que ele era o homem desse DNA. Por isso ainda houve justiça aí um bocadinho. Em 1998 foi quando ele foi preso e foi condenado à prisão de morte. Os crimes dele foram em 1986 até o ano 2000. Ele falsificou. Já sei. Ele ficou conhecido como o assassino da Tourniquet, porque ele usava uma ligadura com uma escova de dentes assim para estrangular, ou também um pau de baú para conseguir estrangular. O Alan Shore foi condenado à morte em 2004 e em 2018 foi executado com injeção. Antes de morrer, confessou mais de 60 violações. E aqui está a história, meus corações. É triste, é complicada e espero que eu tenha coberto tudo e que tenha feito justiça às famílias, às filhas, e ele está morto. Eu sei que, não sei, estou a acabar sempre nisto, assim, ele está morto como se estiver feliz. Às vezes é melhor estar na prisão a sofrer do que acabar a vida e já está, mas não sou eu que faço essas decisões, não é? Meus amores, obrigada por me ouvirem mais uma vez. Eu adoro-vos. Continuem a pôr comentários, continuem a fazer perguntas, continuem a partilhar e continuem a gostar. Que assim eu vejo-vos daqui uma semana outra vez. Tchau. Até para a semana.